Bom, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite quem nos acompanha aí também pela gravação, né? É uma trilha, melhor dizendo, uma jornada de aprendizagem aqui do NPJ da Estácio em Niterói, né? Relativa ao tema do processo constitucional, né? A gente vai trabalhar a teoria geral do controle de constitucionalidade hoje com vocês, né? Estamos gravando o nosso encontro de hoje, né? E pensando num tema que é relevantíssimo, que é um tema que, de certa forma, inaugura a questão do controle de constitucionalidade, que é a teoria geral. Justamente vamos trabalhar aqui a teoria geral do controle de constitucionalidade, conforme posto no nosso modelo jurídico, né, brasileiro, aqui no Brasil. Como que aqui no Brasil funciona a fiscalização, né, abstrata e concreta. Vamos entender daqui a pouco o que é isso, da constitucionalidade dos atos normativos aqui no Brasil, né? Mas antes, alguns recadinhos, pessoal. Alguns recadinhos que essa atividade conta como horas, né? E para isso vocês têm que fazer um relatório, entregar lá para o advogado que atua, que auxilia vocês lá no NPJ, para ele atribuir horas aí, né? Para vocês conseguirem, né, as horas como atividade complementar e tudo mais, né? Lembrando também que no EP4, né, a gente está ali, está nos plantões às terças-feiras também na Estácio Niterói à tarde, né, para trabalhar esses temas, para tirar dúvidas, etc., né, a respeito desses assuntos, né. Então, começando nosso encontro, né, entrando aqui na matéria propriamente dita, vamos trabalhar, turma, começar a falar do controle de constitucionalidade a partir de um tema, a partir de uma chave, de um assunto que parece óbvio, mas é sempre importante a gente deixar bem claro, né? Que é a ideia de supremacia constitucional. Não se imagina, não se concebe, a gente não consegue realizar um sistema de controle de constitucionalidade se a gente não entender a ideia de que a Constituição é a principal norma jurídica do nosso sistema, né? Então, sendo a Constituição diploma jurídico de maior relevância no ordenamento jurídico, é por conta disso, é disso que decorre um sistema portanto, de fiscalização da compatibilidade dos atos normativos inferiores à Constituição com ela, a Constituição, né? Então, as normas constitucionais, essa é uma primeira ideia, estamos aqui em série de teoria geral, né, do controle de constitucionalidade. Então, a ideia de supremacia constitucional, ela, de certa forma, explica, fundamenta a criação e a realização de um sistema de controle de constitucionalidade. Todas as normas jurídicas, todos os atos jurídicos devem se conformar com a Constituição. Isso é uma ideia básica, né? Todos os atos normativos, todos os atos jurídicos, né? Aprofundando ainda mais o tema, né? Não só as normas e atos normativos, mas também os atos jurídicos, os contratos, né? Por exemplo, devem estar de acordo com as normas constitucionais, sobretudo os direitos fundamentais, né? Os princípios mais importantes da Constituição, etc., né? Por isso que a gente fala num sistema, num modelo de controle de constitucionalidade. Daqui a pouquinho a gente vai para aspectos mais práticos, né? Estamos aqui pensando em falar desse assunto sob a perspectiva do NPJ, né? Da atuação prática de vocês, tal. Então, duas ideias, né? Elas explicam basicamente a existência, a formação, a criação do sistema de controle de constitucionalidade. A primeira delas é essa que nós acabamos de ver, a ideia de supremacia, Constituição como a lei fundamental, a norma mais importante, né? Constituição no ápice do ordenamento jurídico, né? Critério de juridicidade, validação de todo e qualquer ato normativo, de todo e qualquer ato jurídico, né? Em última análise, né? Uma segunda ideia, um segundo princípio, né?
que fundamenta também a existência de um controle de constitucionalidade ao lado da supremacia da Constituição é a ideia de rigidez da Constituição. Do que adiantaria a gente dizer que a Constituição ela é rígida, no sentido de que ela demanda um processo legislativo mais rigoroso, mais trabalhoso, mais dificultoso para a sua alteração do que um processo legislativo para alterar as leis em geral? O que adiantaria isso se qualquer ato ou norma infraconstitucional pudesse contrariar a Constituição? Ok, é super difícil, trabalhoso, moroso, mais dificultoso, mais solene, mais difícil a gente alterar norma constitucional do que norma infraconstitucional. É o nosso modelo. Nenhuma dúvida de que existe que a nossa Constituição é dotada de rigidez, né? Nós aprendemos isso lá em teoria da Constituição. Mas de que adiantaria isso em tese, se na prática qualquer norma pode contrariar a Constituição? Então a gente faz uma norma com um processo legislativo menos trabalhoso, menos dificultoso, contrariando a Constituição, basta isso, né? Então a ideia de rigidez da Constituição, ela não tolera a contrariedade pelos atos normativos inferiores a ela, a Constituição. Então são basicamente, né, esses dois grandes fundamentos do sistema de controle de constitucionalidade entre nós, né? O sistema de controle de constitucionalidade resulta dessas duas premissas: a ideia de supremacia constitucional, a Constituição como a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. Então, os atos abaixo dela devem se compatibilizar com a Constituição. E a segunda premissa, a ideia de rigidez da Constituição, né? A qual exige um processo legislativo mais exigente para a sua alteração. Não é, portanto, uma lei qualquer, infraconstitucional, que poderá contrariar, né, violar esse princípio, né? Então, o controle de constitucionalidade, pessoal, nada mais é do que um conjunto de instrumentos, de mecanismos, né, destinados a essa finalidade, a apurar a compatibilidade de um ato normativo com a Constituição, sujeitando todos os atos normativos que com ela forem compatíveis, né, a sua retirada do ordenamento ou a sua não aplicação nos casos concretos. Daqui a pouquinho nós vamos ver as diferenças entre os modelos, né, que vigoram aqui no nosso, especificamente no nosso ordenamento. Então, a ideia, a definição, né, o conceito de controle de constitucionalidade é justamente essa, né? É um exame da adequação dessas normas jurídicas que estão abaixo da Constituição, ditas infraconstitucionais, com a Constituição. Essa compatibilidade pode ser em relação à forma, pode haver um vício de forma, se fala, portanto, em constitucionalidade formal. A lei não foi promulgada conforme, enfim, as regras de competência, quem tinha iniciativa para o projeto de lei, né, não atendeu essas regras, né? A lei violou, por exemplo, as regras quanto ao quórum de votação. Então, pode haver, a lei, o conteúdo dela pode ser totalmente de acordo com a Constituição. Uma lei, por exemplo, que maximize, por exemplo, a proibição de tortura, que incremente o devido processo legal, uma lei ótima do ponto de vista materialmente constitucional, né, que fomente a dignidade humana, mas ela pode ser, do ponto de vista formal, inconstitucional. Ela violou o devido processo legal do ponto de vista do processo legislativo, por vício de iniciativa, por vício de quórum de votação, etc, etc, né? Então, esse exame de adequação pode ser formal, como também material. A gente não examina só o conteúdo da norma. Claro que se o conteúdo violar a Constituição,
haverá uma inconstitucionalidade do ponto de vista material. Mas pode haver também, ou ainda, né, uma inconstitucionalidade do ponto de vista formal da forma. A norma não seguiu os ritos do devido processo legislativo. Pode haver a norma contrariou a Constituição em relação ao processo legislativo. Inconstitucionalidade formal, imaginem uma norma estadual ou municipal legislando sobre direito penal. A norma pode ser ótima, pode maximizar princípios constitucionais do direito penal, mas Estado e município realmente não tem competência legislativa sobre o tema de direito penal. Viola o artigo 22, inciso 1º da Constituição. Nesse tema, a competência será privativa da União, né? Agora, partindo para os modelos, né? Já temos uma ideia bastante clara no que consiste, né, o controle de constitucionalidade. Já sabemos que a inconstitucionalidade pode ser formal e ou material de conteúdo. Agora a gente tem que entender os modelos. Existem várias maneiras de realizar o controle de constitucionalidade no direito comparado, no mundo em geral, né? Nos modelos jurídicos aí de outros países. Os modelos mais conhecidos, né, vamos falar do primeiro deles, né, nasce nos Estados Unidos, no século XIX, num célebre julgado de 1803, início do século XIX, na Suprema Corte norte-americana, um célebre caso, todo o manual de direito constitucional se refere a esse precedente, o caso Marbury versus Madison. Nesse caso, o presidente da Suprema Corte norte-americana, né, o John Marshall, isso parece algo muito óbvio, né, mas naquela época era algo bastante revolucionário, né? Início do século XIX, 1803. Disse o John Marshall, né, o chefe presidente da Suprema Corte norte-americana, né? Todas as leis devem adequar-se à Constituição. Então, deixou de aplicar uma lei no caso concreto porque ela violava a Constituição. Reparem, a Suprema Corte norte-americana, nesse caso, afastou uma norma porque ela era inconstitucional para julgar o caso. Para julgar este caso concreto, eu não vou aplicar essa norma, porque ela ofende a Constituição. Ela é inconstitucional para o caso, né? Por isso que o nome desse controle, que surge, né, historicamente, pelo menos a origem histórica costuma ser esse precedente da Suprema Corte norte-americana, ele é chamado de controle difuso ou concreto de constitucionalidade. É no caso concreto, 1803, né? Esse é um modelo, controle difuso de constitucionalidade, ou chamado também modelo concreto, né? Tem vários outros apelidos, né? Nós veremos no final do nosso encontro, né? Ao lado desse modelo, então, lembrando, no modelo difuso de constitucionalidade, o judiciário controla a constitucionalidade de uma norma que está abaixo da Constituição, afastando a norma não do ordenamento. A norma continua existindo no ordenamento, mas o judiciário afasta para aquele caso concreto, para o caso concreto. Ao lado desse modelo, nós temos também o modelo austríaco, mais recente, né? O artífice intelectual. Esse modelo não surgiu da aplicação concreta pelo Poder Judiciário, não. Foi idealizado por um dos maiores juristas, né, que foi o austríaco Hans Kelsen. Kelsen idealizou um tribunal
que justamente é uma corte constitucional que teria como tarefa justamente realizar o controle de constitucionalidade. Então, haveria uma Suprema Corte que teria como competência analisar em abstrato, não no caso concreto, em abstrato, a compatibilidade de uma norma com a Constituição. Dizia Hans Kelsen, né? Esse tribunal terá o poder de extirpar do ordenamento jurídico a norma que padeça do vício maior, que é o vício de inconstitucionalidade. Repare que é um modelo diferente no modelo concreto, né? O Tribunal Constitucional, idealizado por Kelsen, ele não vai afastar para examinar o caso concreto. Não há caso concreto. O caso é julgar se a norma é compatível ou não com a Constituição. Chamado de modelo do controle abstrato ou concentrado. Por que concentrado? Porque é um tribunal, especificamente, a Suprema Corte, que vai realizar essa tarefa. E por que o modelo norte-americano é chamado de difuso, né? Difuso no sentido de pulverizado, né? Porque todo o judiciário, não existe apenas um órgão. Não é só a Suprema Corte que vai analisar a compatibilidade da norma com a Constituição. Todo e qualquer juiz, no modelo difuso norte-americano, terá o poder de dizer se a norma pode ou não incidir naquele caso concreto, né? Então, um exemplo, aqui no Brasil, né, um juizado especial, um juiz do juizado especial tomou posse esse ano. O juiz substituto está começando ali a carreira. Juizado especial é uma ação mais simples possível, né? Reparação de danos morais, compensação por danos morais. Esse é o caso, né? E ele entende que enfim, envolvendo, por exemplo, extravio de bagagem e um consumidor em face de uma empresa de transporte aéreo. E, no caso concreto, há uma norma ali qualquer tarifando o dano moral nesse caso. Vamos imaginar um exemplo, tá? Um exemplo hipotético. Suponhamos que esse juiz tomou posse semana passada, no juizado especial, se depare com essa lei vigente, uma lei federal, por exemplo, que cuida de direito civil, né? Ele entenda que isso ofende a Constituição. A Constituição, no artigo 5º, incisos 5º e 10º, fala do dano moral. E ali não há tarifação, ali não há tabelamento. O juiz entende que a norma ofende a Constituição. O que o juiz fará naquele caso concreto? Para julgar o caso, ele vai ter que, na fundamentação da sua sentença, por quê? Porque ele não está. O pedido do consumidor não é julgar inconstitucional a norma. O pedido é: quero 15 mil reais de danos morais. Esse é o pedido. Que a ré seja condenada a pagar a compensação por danos morais que eu sofri. Esse é o pedido. Esse é o mérito do processo. Esse é o objeto do processo. Esse é o caso concreto. O juiz, claro, vai ter a contestação da empresa de transporte, né? Ela vai sacar do bolso essa lei tabelando os danos morais, botando para baixo. E o juiz, na hora de decidir, se ele entender que a norma ofende a Constituição, ele, na fundamentação da sua sentença, todas as sentenças devem ser fundamentadas, né, pessoal? Artigo 93, inciso 9º da Constituição Federal. Artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Todas as sentenças, todas as decisões que resolvem questões, né, no processo devem ser fundamentadas. O 489, parágrafo 1º do CPC, vai dizer o que não é uma decisão fundamentada. Vários exemplos ali, né, de decisões não fundamentadas. Na fundamentação da sua sentença, o juiz vai declarar a inconstitucionalidade daquela norma para afastar aquela lei do caso concreto. Repare, o juiz do juizado especial, ou qualquer juiz, ou qualquer desembargador, qualquer tribunal, né, no modelo difuso, ele não pode extirpar, retirar do ordenamento a lei, mas ele pode afastar para julgar o caso. Aí o juiz vai julgar, nesse exemplo, esse caso, vai julgar a lide, o caso concreto, vai julgar o pedido, sem levar em consideração a lei, porque, afinal de contas, ele terá
afastado por inconstitucionalidade à lei. Então, nesse exemplo, o que houve aqui? Um controle difuso de constitucionalidade. Todos os juízes podem fazer isso, qualquer juiz, inclusive a administração pública pode fazer isso, né? Sobretudo se é uma orientação vinculante, um precedente, uma súmula vinculante, né? No modelo abstrato, repare, nesse exemplo, a norma lá que tabela danos morais, nesse exemplo, sem entrar no mérito se é constitucional ou não, a questão não é essa, né? O juiz entendeu que era inconstitucional naquele caso e ele pode afastar. E ela continua vigorando. Se um outro juiz entender que ela é constitucional, ele pode aplicar, porque o juiz do juizado ele não tirou do ordenamento a norma, ela continua vigorando entre nós. Quem pode extirpar do ordenamento essa norma? A Suprema Corte, o Tribunal Constitucional, idealizado por Kelsen, né? E que nós temos aqui no Brasil, identificado no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, ele pode, aí sim, retirar do ordenamento a norma que padece desse vício. Mais grave de todos, que é o vício da inconstitucionalidade. Então, uma norma inconstitucional, no controle abstrato, concentrado, ela pode ser retirada do ordenamento. Isso é excepcional, né, pessoal? Porque, reparem, os do judiciário não têm legitimidade democrática e a lei foi aprovada por um parlamento, pelos nossos representantes, etc., né? Mas é a função do Tribunal Constitucional guardar a Constituição. E o poder do legislativo, ele não é um poder ilimitado. Não se permite abusos, né? Um abuso do poder de legislar. Então, se sujeita ao controle do Tribunal Constitucional. O legislativo não pode passar por cima das balizas constitucionais, né? Então, bem identificados esses dois modelos na história, Suprema Corte norte-americana, aquele precedente famoso, 1803, Marbury versus Madison, é o controle difuso de afastar a norma para julgar o caso concreto. Ele existe entre nós aqui no Brasil. Nosso modelo é difuso também. Porque nós também aqui no Brasil temos um modelo misto. Nós combinamos um modelo difuso de origem norte-americana com o modelo austríaco do controle abstrato ou concentrado de constitucionalidade, forjado, idealizado por Kelsen, né? Os dois modelos convivem aqui no Brasil. O modelo difuso, todos os juízes e tribunais, né? E o modelo concentrado, realizado pela Suprema Corte norte-americana, Suprema Corte, que aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, que cumpre esse papel, né? Tem competência para fazer o controle concentrado ou abstrato de inconstitucionalidade. Isso quer dizer que o Supremo Tribunal Federal não realiza controle difuso? Claro que realiza. Falamos agora que todo e qualquer órgão jurisdicional realiza controle difuso, inclusive o Supremo. O Supremo, quando julga um recurso de uma parte no caso concreto, ele pode afastar uma norma por inconstitucional, né? Faz isso muitas vezes, né? Então, esses dois modelos muito bem identificados na história, né? No modelo norte-americano e no modelo austríaco, são utilizados, eles convivem entre nós aqui no Brasil, né? Fazendo um histórico aqui no direito brasileiro. Primeiro, rapidamente, tá? Não é o caso a gente aprofundar muito isso, mas rapidamente, fazendo um panorama muito rápido aqui no Brasil, na Constituição, a primeira Constituição nossa, né? 1824, nossa primeira Constituição, né? Ainda na monarquia. A Constituição de 1824 não contemplava qualquer sistema de controle de constitucionalidade. Apenas o legislativo poderia revogar as leis. Não havia um modelo de controle de constitucionalidade na Constituição de 1824. Sendo que o precedente, Marbury versus Madison, já tinha
já havia sido proferido há mais de 20 anos. Então, não era uma questão de desconhecimento, né? Quanto ao tema. Na primeira Constituição Republicana, a nossa Constituição seguinte, 1891, foi praticamente redigida por Rui Barbosa, muito inspirado. Rui Barbosa era um entusiasta do direito norte-americano, da Constituição norte-americana, né? E Rui, de certa forma, importou o modelo norte-americano, né? Com muita influência do direito norte-americano, importou para a carta, nossa primeira carta republicana, o modelo do controle difuso de constitucionalidade. Foi a primeira referência constitucional que tivemos, né, na nossa Constituição de 1891, a um modelo de controle de constitucionalidade. Apenas o modelo difuso, né? Esse modelo foi mantido na Constituição de 1934, que aperfeiçoou um pouquinho, criando a possibilidade de intervenção federal para assegurar princípios constitucionais, uma forma também de controlar a constitucionalidade dos atos normativos, dos atos políticos, né? A Constituição de 37 também não alterou o modelo difuso, manteve o modelo difuso, mas enfraqueceu um pouquinho o controle de constitucionalidade, né? Pelo judiciário. A Constituição de 37 autorizou o presidente da República submeter a lei de novo ao exame do parlamento. Então, o parlamento poderia, digamos assim, cassar a decisão do tribunal pela Constituição de 37, né? E aí tivemos a emenda, muito importante esse fato histórico, né? Emenda 16, emenda constitucional 16 de 65, que vai introduzir entre nós o controle concentrado. É quando o controle concentrado ingressa no nosso ordenamento jurídico, em 65. A emenda atribuiu ao Supremo Tribunal Federal essa competência para julgar as chamadas representações de constitucionalidade, que poderiam unicamente serem propostas, né, pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República. Só ele que tinha, digamos assim, legitimação para propor perante o Supremo Tribunal Federal as ações de constitucionalidade no controle concentrado. Essa que pode resultar numa retirada da norma do ordenamento jurídico. Isso sem afetar o controle incidental, pessoal. Controle no modelo difuso. Né? Então, a partir de 65, passam a conviver entre nós esses dois modelos. O modelo difuso norte-americano, né? Também chamado caso concreto, também chamado de controle incidental, e o modelo austríaco, forjado por Kelsen, também chamado de abstrato, também chamado de controle pela via principal, o modelo concentrado, nesse sentido de que só um órgão do judiciário poderia realizar esse controle, né? Isso veio mantido, então o controle concentrado chegou em 65, por uma emenda à Constituição. Esse modelo misto dos dois sistemas foi mantido pela nossa Carta Constitucional atual. A Constituição Federal de 88 manteve tanto o controle difuso quanto o concentrado. Com a diferença de que ampliou a lista de legitimados. Vejam o artigo 103 da Constituição, né? Há um rol bastante extenso, né, de pessoas que podem provocar, instaurar controle concentrado de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Houve um grande avanço no modelo do controle concentrado. Então, o controle difuso continua existindo, ainda é assim, né? Entre nós, todo e qualquer juiz, desembargador, ministro, tribunal, pode realizar o controle difuso. Nenhum juiz, nenhum órgão jurisdicional é obrigado a aplicar uma norma que entenda ser inconstitucional. Afasta para julgar o caso, mas não tem poder para retirar do ordenamento. A norma continua vigente. E o modelo abstrato. Esse foi muito maximizado, foi muito, digamos assim, incrementado pela Constituição Federal de 88.
No controle concentrado, esse sim, o Supremo Tribunal Federal retira a norma inconstitucional da ordem jurídica. Aquela norma passa a existir. Nenhum outro juiz vai poder aplicar a norma inconstitucional, né? A emenda constitucional número 3 de 93 passa a conferir uma característica muito importante, né? Uma técnica muito importante no modelo concentrado, que é o caráter vinculante e erga omnes dessas decisões. Erga omnes no sentido de, olha, essa decisão alcança a todos. E vinculante, vincula a todos. Todos os juízes estão obrigados a seguir a decisão tomada em controle concentrado. O Supremo Tribunal Federal, no controle abstrato, disse que a norma é inconstitucional. Nenhum juiz, desembargador, tribunal, ministro, ninguém mais, a administração pública pode aplicar a norma. Decisão vinculante e erga omnes. Que adianta te dar poder para o Supremo para retirar do ordenamento a norma, se juízes, de um modo geral, e a administração pública podem continuar aplicando, né? É vinculante e também erga omnes, alcança a todos. Decisão tomada no modelo abstrato, austríaco, né? Não no difuso, que só se refere ao caso concreto, só tem efeitos para as partes do caso, né? Não tem efeito erga omnes. Então, já entendemos os dois modelos e sabemos que eles convivem entre nós aqui no Brasil. Então, num caso concreto, lá no NPJ, por exemplo, se um de vocês entender que a norma é inconstitucional, provavelmente estarão no controle difuso, no caso concreto, né? Não pode formular o pedido de declaração de inconstitucionalidade. Mas sim que ela seja afastada, a inconstitucionalidade, né? Que ela seja invocada numa eventual petição inicial ou num recurso, para que aquela norma seja afastada na fundamentação do órgão que vai julgar o caso, para que ela não entre na composição ali da melhor solução para aquele caso. Aqui no Brasil, nós já falamos que a inconstitucionalidade pode ser formal, ofende o devido processo legislativo, ou material, o conteúdo ofende o conteúdo da Constituição. Mas há entre nós também espécies de inconstitucionalidade. Pode haver uma inconstitucionalidade por ação, ou seja, quando são editadas normas, atos normativos que ofendem a Constituição, são os exemplos mais óbvios, né? Uma lei, por exemplo, que é inconstitucional por ação ou também por omissão. Aqui também é possível, no Brasil, se falar em constitucionalidade por omissão. Só acontece quando há uma inércia dos poderes, sobretudo do legislativo, né, em editar normas. A Constituição muitas vezes manda o legislativo editar normas. Confere ao legislativo, portanto, uma obrigação de fazer, de legislar sobre determinados temas. O exemplo clássico de todos os manuais é a lei que vai regulamentar a greve para os servidores públicos, né? Enquanto a lei não chega, é possível se falar em uma inconstitucionalidade por omissão. A inconstitucionalidade está justamente na abstenção do Poder Legislativo na sua tarefa de realizar, né, a sua tarefa constitucional de promulgar a lei. Há uma violação negativa do texto constitucional. Há um descumprimento negativo. Há um dever legiferante aqui. Houve um descumprimento de um dever legiferante. Esse descumprimento é inconstitucional. Por quê? Porque veio a lei? Não, justamente pela omissão. Se fala, portanto, em uma inconstitucionalidade por omissão. Então, é plenamente possível haver uma declaração de inconstitucionalidade por omissão no nosso ordenamento jurídico, né? Isso é muito importante para entender o nosso modelo, né? Já falamos da inconstitucionalidade formal e da inconstitucionalidade material, né, que é uma outra espécie também de inconstitucionalidade.
E um outro tema muito importante, né, para a gente fechar e encaminhar aí para o final, para os aspectos, pensando nos aspectos práticos do controle de constitucionalidade no nosso modelo, né, jurídico aqui no Brasil. Lembrando que direito é sempre um produto da cultura, né, pessoal? Não existe uma maneira ideal e única de se realizar controle de constitucionalidade, né? Aí, de acordo com o contexto histórico, nós fizemos até um recorte histórico de como as coisas se alteraram e evoluíram aqui no Brasil. Imagina os outros modelos no direito comparado. Cada país faz o seu, monta o seu. E aqui nós temos as nossas adaptações também, né? Tivemos a Lei 9868, a 9882, cuidando da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Outros instrumentos também que vão, de certa forma, concorrer para a realização do controle de constitucionalidade e para modificar o controle. Isso não vale apenas para o tema do controle, né? Para o direito em geral, é um produto da cultura, né? Uma ciência social. Nós que construímos e desenhamos, né? Qual é o melhor modelo para nós, né? Quem faz isso são os nossos. Primeiro, os constituintes, né? A Constituição de 88, e depois, né? Os nossos representantes, etc. Né? Aqui no Brasil, pessoal, a gente pode falar em, digamos assim, realização do controle de constitucionalidade pelos três poderes da República. O tempo inteiro nós estamos aqui usando exemplos de controle feito pelo judiciário, que é o intuitivo, né? A razão de ser, digamos assim, do judiciário julgar conflitos e tudo mais. Né? Mas temos entre nós exemplos de realização do controle de constitucionalidade pelos três poderes. Então, é possível se falar num controle político quando esse controle não é exercido pelo judiciário. Legislativo também realiza controle de constitucionalidade. Um exemplo. No curso do processo legislativo, no devido processo legislativo de formação das leis, o projeto de lei ele passa por algumas comissões. E uma delas, uma comissão obrigatória, é de Constituição e Justiça. Tanto o Senado quanto a Câmara tem essa comissão e o projeto tem que passar por lá. Se a comissão entender que o projeto padece de uma inconstitucionalidade, o projeto não avança. Repare, houve aqui um exame de adequação do projeto com a Constituição. É possível se falar, portanto, um controle de constitucionalidade pelo Legislativo, nesse exemplo. É um controle político. Não é um controle judicial, é um controle feito pelo Legislativo. Todo controle feito por órgãos que não são judiciários, a gente chama de controle político. Né? Executivo também faz a mesma coisa. Excepcionalmente. Não é atividade típica nem do Legislativo, nem do Executivo aferir constitucionalidade, né? Mas é possível também fazer o controle. Exemplos. Um exemplo, não é só esse caso. Né? Vamos imaginar a situação em que o projeto passou pela Comissão de Constituição e Justiça, o Poder Legislativo fez um exame positivo aqui, né, de constitucionalidade, dizendo que o projeto tem adequação com a Constituição, vai para o plenário, vai para as duas casas, aprovado o projeto, e o projeto é submetido à sanção do presidente da República, ao chefe do Executivo. E o chefe do Executivo, o presidente, nesse exemplo, veta o projeto, ou parte do projeto, justamente por entender que o projeto padece de um vício de inconstitucionalidade. Reparem, vetou o projeto fazendo uma análise jurídica de compatibilidade do projeto com a Constituição. Houve, portanto, um controle político de constitucionalidade. Nesses exemplos, a gente percebe que não é só o judiciário que realiza controle de constitucionalidade no país. Muito embora o controle judicial, esse feito pelo judiciário, seja tarefa, digamos assim, típica do poder judiciário, de maneira atípica, excepcional, legislativo e executivo também realizam esse controle, né? A gente chama esse controle, feito pelos poderes que não sejam o judiciário, de controle
político. É possível falar num controle preventivo de constitucionalidade? Acabamos de dar exemplos de controle preventivo realizados pelo Poder Legislativo. A CCJ, né, quando diz que é inconstitucional, está fazendo um controle preventivo. O veto também do chefe do Poder Executivo, seja o presidente, seja o governador, seja o prefeito, né, também realiza um controle preventivo. Tanto a CCJ quanto o chefe do Executivo eles estão participando da formação, do processo de formação, de gestação, né, daquele ato normativo de uma lei. Né? A lei não nasceu ainda, então é possível se falar em preventivo, controle preventivo, impedindo que a lei suja exista. Antes mesmo da lei ter existência jurídica, foi feito o controle de constitucionalidade. Uma pergunta interessante, o judiciário também realiza, os exemplos que a gente deu de controle preventivo são controle político. CCJ e veto do presidente, do governador, etc. O Poder Judiciário também pode realizar esse controle preventivo? Sim. Vamos supor um caso em que o projeto passe pela CCJ, por exemplo, um deputado, né, participando desse processo legislativo, entenda que foi um absurdo o projeto passar pela CCJ e que ele é clarissimamente inconstitucional. Contraria, por exemplo, direitos fundamentais, etc. Ou viola o devido processo legislativo, tem uma inconstitucionalidade formal. Repare, nesse exemplo, o projeto não virou lei ainda. Vai virar lei. Está caminhando para isso. Um deputado é obrigado a participar, porque tem que votar, né? A participar de um processo legislativo relativo a um projeto de lei que ele entenda que é inconstitucional. Ele é obrigado a fazer isso, né? Não é obrigado, né? E como é que um parlamentar ele exerce esse direito de não atuar em um projeto de lei que ofenda a Constituição? Muito comum a impetração de um mandado de segurança pelo parlamentar, nessa situação, perante o Supremo Tribunal Federal, dizendo para o Supremo, olha, paralise o processo legislativo que é inconstitucional. O Supremo pode paralisar? Pode fazer isso. Né? Então, o Supremo Tribunal Federal pode realizar um controle judicial preventivamente, para amparar um direito líquido e certo, no mandado de segurança de um deputado, de um senador, né, de não participar de um projeto de lei inconstitucional. E será um controle preventivo. Então, pessoal, pode haver controle preventivo, vale dizer, antes da lei nascer, pelos três poderes. Né? Mas o que normalmente acontece, na maioria dos casos, é um controle repressivo. Então, ao lado do controle preventivo, temos controle repressivo. Quando a lei já existe, quando o ato normativo já existe. A lei já está em vigor, ela já está vigorando. Então, nesse caso, o que ocorrerá é que os juízes vão exercer o controle de constitucionalidade, seja afastando a lei no caso, seja extirpando a lei do ordenamento jurídico, a depender do modelo. Né? Então, tipicamente, o controle repressivo, controle de constitucionalidade exercido contra uma norma que já existe, ele é realizado tipicamente no Brasil pelo judiciário nesses dois modelos, insistindo nesse ponto, né? Um modelo misto, tanto o modelo do controle difuso, prometemos dar os vários apelidos, né, do controle difuso também chamado de controle concreto, também chamado de controle aberto, incidental, pela via de exceção ou via de defesa. Nós já trabalhamos esse modelo, né? Repetindo, né? O juiz afasta a norma constitucional naquele caso. Não tem eficácia vinculante para outros juízes. Não alcança partes
para fora, para além das partes do processo. Afasta, naquele exemplo, né? Afasta a lei inconstitucional para julgar o caso. Agora eu vou tarifar e vou fixar, melhor dizendo, né? Os danos morais de acordo com o que eu achar mais razoável, sem um tabelamento legal, que eu entendo que é inconstitucional. Naquele caso, a tarifação legal, nesse exemplo, existe para outros casos? Existe. Cada juiz que afaste se quiser. Ao lado desse modelo, já falamos sobre isso, o controle concentrado. Lembre disso, no Brasil é o controle misto. Os dois modelos convivem. São conciliados, né, pelo judiciário em geral, no caso do controle concentrado, pela Suprema Corte, né, chamado controle concentrado, também chamado de controle fechado ou abstrato, direto, pela via de ação, ou pela via de ação direta, né? Não há propriamente nesse controle um conflito, não tem caso concreto nenhum. O único pedido é o da fiscalização em relação à constitucionalidade da lei, da norma. O que se pede no controle abstrato é a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade da norma. Não tem caso concreto. Não é um caso clássico, né? Interpartes, onde alguém quer alguma coisa, uma reparação de danos, alega um direito a uma indenização. Não há caso concreto. O pedido que existe no modelo concentrado ou abstrato é a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade da norma, né? Existe um exemplo que os manuais costumam dar, já encaminhando para o final, de controle repressivo atípico, realizado pelo legislativo, né? É quando... Isso está no artigo 49, inciso 5º. Alguns autores colocam como exemplo de controle repressivo. A norma já existe, mas ela é retirada do ordenamento pelo legislativo e não pelo judiciário. Artigo 49, 5º, dá esse poder ao legislativo de sustar os efeitos de um decreto legislativo emitido, editado pelo presidente da República, que exorbite, que abuse, que vá além do seu poder regulamentar. Então, o presidente tem que regulamentar uma lei e ele exorbita esse poder, ele inova, vai contra a lei, por exemplo, né? Cria novos direitos e deveres e tal, abusa desse direito, desse poder regulamentar. Artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal de 88 diz, olha, o legislativo pode sustar os efeitos desse decreto. Isso é tido como exemplo pelos manuais, pelos constitucionalistas, de controle repressivo atípico, porque realizado não pelo judiciário, mas nesse exemplo, pelo poder legislativo, né? Pessoal, tentamos trazer aqui, então, algumas características bastante gerais, já estamos aí quase batendo as 8 horas, né? Numa aula sobre teoria geral do controle de constitucionalidade. Isso é um tema relevantíssimo, fundamentalíssimo, né? Para a gente entender. Isso vale para qualquer tipo de processo. Não é só um tema de direito constitucional, porque nós vimos que aqui nós temos um modelo difuso. Então, no processo penal, no processo trabalhista, no processo civil, processo administrativo vai sempre poder haver o controle de constitucionalidade, afastando a norma inconstitucional para julgar o caso. Então, é um tema relevantíssimo para a prática, né, de vocês num caso concreto. A distinção que no controle abstrato o juiz, no dispositivo da decisão, ao julgar o caso, ele afasta a norma, porque tudo que se pede no controle abstrato é a declaração de constitucionalidade ou não da norma com a Constituição, enquanto no controle difuso, o juiz afasta na fundamentação para, no dispositivo, julgar o caso sem levar em consideração a norma constitucional, né? Então, isso é um tema relevantíssimo. É claro que esses dois modelos que convivem aqui no Brasil, nós temos um modelo misto, tanto difuso quanto abstrato, né, convivendo entre nós, ele demanda aprofundamento. Cada um desses modelos tem as suas peculiaridades. A questão da legitimidade,
A questão da cláusula de reserva de plenário, do artigo 97, lá no difuso. Os tribunais têm que respeitar o 97 da Constituição. Em relação também ao controle abstrato, quem pode exercer esse controle? Os tribunais de justiça podem também realizar esse controle em relação à compatibilidade das normas com as constituições dos estados, né? A questão da legitimação, a questão das normas anteriores à Constituição, quando a gente fala no fenômeno da recepção, né, da filtragem constitucional. Então, todos esses temas demandam aprofundamento. O que a gente quis aqui hoje, né, a título de esclarecimento aos alunos do EP4, do NPJ, né, é ter um ferramental, um instrumental teórico bastante importante, né, para solucionar casos envolvendo a fiscalização de constitucionalidade de atos normativos, pessoal. Era isso que eu tinha trazido para vocês hoje, né, na noite de hoje. Espero que tenha sido importante para vocês. Lembrando que quem levar um relatório, né, sobre esse tema, até quem for assistir depois, estou gravando essa palestra, né, para o advogado lá do NPJ, vai ganhar as horas também. E seguiremos aí com as trilhas presenciais e também com as jornadas de aprendizagem que são online, serão feitas via Teams aí. Depois se informem sobre as datas, né? Toda semana nós teremos aí novos temas, pensando aí na prática e nessas questões teóricas, mas de bastante importância e aplicação prática, né? Não são questões apenas abstratas, são questões que vocês vão utilizar para resolver casos no dia a dia. Então é isso, pessoal. Excelente noite para vocês. Boa semana. Até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço.